mulher de fé. A paz do Senhor, mulher de fé, tudo bom com você? Vamos para mais um vídeo de uma ministração poderosa da Palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo e seja edificada todos os dias através da Palavra de Deus. Abra teu coração e deixe Ele falar com você a partir de agora. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias, por gentileza, em 2 textos rápidos e objetivos. Vamos fazer uma leitura, eu vou fazer a exposição, aplicar algo que vai ser prático na sua vida e eu vou encerrar fazendo o apelo, passando o microfone a quem é de direito. Abramos, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos 6, 7, 8. Depois, Atos, capítulo 12, versículo de número 5. Se você tiver trazido o seu exemplar, abra a sua Bíblia comigo. Se você não tiver trazido, pode pegar carona com alguém. Tá bom? Acredito que você tenha trazido em nome de Jesus. Atos 1, versículo 6. Todos acharam? Está escrito assim: então os que se lhe haviam reunido lhe consultaram o Senhor: será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? E ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade ou poder. Contudo recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O versículo 5 do capítulo 12 diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E você neste exato momento diz um amém. Se assente, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está aqui. Rapidinho, eu sou carioca e carioca gosta muito de falar, conversar e fazer novas amizades. Então, vamos fazer de conta que eu já conheço os irmãos há muito tempo. Podemos fazer assim? Somos best friends, todos nós. Agora olhe para cá e me preste a sua atenção, por favor. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, lido aqui nesta noite, ele constrói uma grande ponte entre os registros da vida de Jesus e da vida dos seus apóstolos. Ele ilustra para nós como o Senhor, nosso Deus, continuou a guiar a igreja sob os influxos do Espírito Santo, sendo este um grande instrumento e responsável de trazer as verdades intrínsecas das Sagradas Escrituras para que houvesse um crescimento orgânico no corpo do Senhor, isto é, nós quanto igreja. E o grande responsável de ter escrito este livro a nível de informação foi o nosso querido irmão Lucas, um grande amigo e companheiro de viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele escreveu Atos como uma segunda parte de sua obra, já que a primeira é o evangelho que leva o seu nome. Ambas as cartas, ambas as obras, tanto o evangelho escrito por ele, que leva o seu nome, quanto Atos dos Apóstolos, são direcionados a Teófilo, um irmão na fé, um gentio que foi ganhado por intermédio da pregação do evangelho de Jesus. Um dos focos principais deste livro é narrar, na primeira parte, sendo do capítulo de número 1 até o capítulo 12, a vida ministerial do apóstolo Pedro, apresentando a sua instrumentalidade como servo ungido do Senhor, como um grande e exímio pregador do evangelho, a princípio ali na inauguração oficial da igreja primitiva, e na segunda parte deste livro, sendo do capítulo 13 ao 28, destacar sobre a vida missionária do apóstolo Paulo. Ele fora ganhado pelo Senhor. No capítulo de número 9, certamente porque no capítulo 8 ficou indignado depois de ter observado a morte de Estevão, perseguiu os cristãos, o Senhor o interrompeu no meio do caminho e ele foi salvo. No capítulo 13, ele inicia o seu ministério sob comissão do Espírito Santo, indo até o capítulo 28, pregando o evangelho, implantando igrejas e afins. Ambos usados por nosso Deus para pregarem o evangelho de Jesus e alcançarem almas. Amém?
Mas Atos dos Apóstolos também revela para nós diversos milagres que foram operados pelas mãos do nosso Deus. Se você for um bom frequentador da escola bíblica dominical, um amante das Sagradas Escrituras, principalmente dos textos neotestamentários, você já deve ter reparado que Atos é um livro recheado de milagres, não só os evangelhos. Então nós vemos curas, nós vemos ressurreições e etc. Mas o maior de todos os milagres mencionado aqui em Atos dos Apóstolos é, sem dúvidas alguma, o milagre da conversão. Então eu estou tecnicamente lhe dizendo que muito mais importante que fazer um cego ver, um mudo falar, um paralítico andar, ou morto voltar a viver, é o Espírito de Deus, por intermédio da pregação do Evangelho de Jesus, convencer um pecador da justiça, do pecado e do juízo. Amanda, você está invalidando os demais milagres mencionados? Não, estou dizendo que a prioridade do Senhor, isso biblicamente enfatizando hoje, é salvar. Nós observamos isto no capítulo de número 1, depois que Jesus foi assunto aos céus, após ter dado instruções finais aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, ele fora questionado, antes de ascender, ele fora questionado pelos discípulos: ora, Senhor, quando é que tu irás nos restaurar o reino a Israel? O povo judeu havia esperado um Messias político, então a expectativa era: quando que o Senhor vai nos tirar sob o poder opressor de Roma? Aí o Senhor disse assim: não compete a vocês saberem acerca dos tempos, datas ou estações que o Pai estabeleceu pela exclusiva autoridade dele, mas já que vocês querem se atentar para algo, fiquem atentos e ligados, porque virá sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas na Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Aí no capítulo 2 está escrito que eles estavam reunidos no mesmo lugar, assim como estamos agora para prestar um culto racional ao Senhor. Eles oravam. De repente, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, no 50º dia, 50 dias depois da ressurreição, na festa da Páscoa, o Espírito veio sobre eles. Estavam assentados e de repente ouviu-se do céu um som como que de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles, e eles falavam em novas línguas segundo o Espírito lhes concediam que falassem, e todos foram cheios. O que Pedro fez? Na plenitude da manifestação do poder, reteve para si a mensagem? Não, ele pregou Jesus. Ele falou de Cristo, e o resultado da mensagem foram 3.000 almas. Milagre. No capítulo 4, versículo 4, ele repetiu o sermão e viu o número dos salvos se multiplicarem de 3 para quase 5.000 vidas. Milagre. No capítulo 8, eles saem da zona de conforto. Lembra do que Jesus disse? Vocês serão testemunhas, vocês pregarão, vocês evidenciarão por meio não só da palavra falada, mas por meio da vida, em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Eles vão para Samaria. Quem é levantado pelo Senhor para ir para lá? Um homem chamado Filipe. Ele para diante de um eunuco etíope que regressa para Candace, sua terra. O cara está trazendo o rolo do profeta Isaías nas mãos, não entendendo o que lê. Filipe pergunta: entendes o que lê? Ele diz: como eu vou entender se não há quem me explique? Pois bem, a biografia expiatória de Cristo fala sobre o Senhor. O capítulo 53, o servo sofredor, é o Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Em breve virá nos buscar. Quer confessá-lo? Ok, eu quero confessá-lo. Abraça a fé, anda mais um pouquinho, vê uma poça de água e diz: aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Tu quer? Eu quero. Então seja batizado em nome de Jesus. Aquele homem seguiu o seu caminho feliz, porque ele não achou, mas ele foi achado pelo Salvador de sua alma. Veja, no capítulo de número 9, eu disse aqui: Saulo foi interrompido pelo Senhor no caminho de Damasco, capturado pela graça, alcançado pela pregação. No capítulo 10, Cornélio é salvo pelo Senhor, ele, toda a sua casa e toda a sua família. No capítulo 11, houve um grande avivamento em Antioquia da Síria por meio da pregação do Evangelho de Jesus. Ficaríamos no capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 e culminando no capítulo 28. Mas veja, todas as vezes que o Evangelho era pregado, anunciado, almas se rendiam a Cristo, de modo que a igreja crescia.
Só que ao mesmo tempo que a igreja desfrutava de um crescimento por meio da pregação do evangelho, ela sofria opressão. Por este motivo, Lucas começa o capítulo de número 12 nos falando sobre uma autoridade. Ele diz que um homem se levantou, e este homem chama-se Herodes. Herodes Agripa I, ele começa com níveis. Primeiro, ele inicia a perseguição. Não satisfeito em perseguir, ele mata Tiago. Não satisfeito em perseguir e matar Tiago, ele aprisiona Pedro. 2 nomes foram citados aqui, falando acerca dos apóstolos. O primeiro, Tiago, e o segundo, um morreu e o outro ficou. Um perdeu sua vida e o outro perdeu a sua liberdade. Agora a pergunta que eu faço aos senhores é: se o Deus que nós servimos, cujas escrituras fazem questão de mencioná-lo como o Senhor, o ser que está sentado sobre um alto e sublime trono, aquele que estende os céus como alguém que estende um lençol, aquele que chama os exércitos das estrelas pelo nome e nenhuma delas ousa faltar em sua presença, o mesmo Deus que carrega os oceanos da terra na concha de suas mãos, que faz a terra girar em órbita no meio do nada, ele que tem tudo, pode tudo e todas as coisas, por que ele permitiu a morte de Tiago e um possível livramento de Pedro? Ô irmã, não dá pra gente sustentar a ideia de um favoritismo nessa narrativa, né? Afirmar que Tiago era menos crente por ter morrido e Pedro mais crente por ter sido liberto ou sido preservado em vida, porque se analisarmos os evangelhos, perceberemos que tanto um quanto o outro foram úteis para o reino do Senhor. Todos concordam? É o que a Bíblia diz. Eles pregaram o mesmo evangelho, eles anunciaram o mesmo reino e conheceram o mesmo Pai que fora revelado por intermédio da vida do Filho. Mas eu torno a perguntar: por que um se foi e o outro ficou? Por que um perdeu sua vida e o outro apenas a sua liberdade? Você está preparado para ouvir a resposta? Todo poder, domínio, sabedoria e soberania pertencem a Deus, para Ele fazer o que quiser, no momento e na hora em que decidir. Ai, Amanda, eu não entendi. A uns Ele salva na morte e outros Ele salva da morte. Mais uma vez, para alguém aí de trás me ouvir: a uns Ele salva na morte, outros Ele salva da morte. Tiago foi salvo na morte, Pedro foi salvo da morte. O trabalhar de Deus foi o mesmo, de uma forma diferenciada. Concluímos a primeira lição: o Deus do vale é o Deus da montanha. Opa! O Deus da escassez também é o Deus da bonança. E o Deus que dá vida, Ele tem poder de tomá-la. Afinal, Ele é dono, Ele faz o que quer, no momento que quer, na hora que quer, ainda que a nossa mente não entenda. Agora vamos considerar o que o outro Tiago, irmão do Senhor, ele escreveu em sua epístola: muitos processos da vida. Ele disse no capítulo 1, versículo de número 3: irmãos, tende por motivo de grande gozo ou passardes por muitas provações, lembrando-vos que essas provações produzirão sobre vocês fé. A fé, por consequência, vos trará perseverança. Irmã, pensa aí, domingaço, você poderia agora estar numa casa de praia lá no Rio de Janeiro, curtindo Arraial do Cabo nesse calor. Você poderia talvez estar no Nordeste, em Maceió, tomando banho naquelas águas termais. Eu não sei, fazendo um jantar com a sua família, comendo um churrasquinho com seus amigos, ou no shopping tomando um sorvete para se refrescar. Mas você abriu mão de estar lá para vir a este lugar, que não é qualquer lugar, é a casa do teu Pai. Então, já que você veio, não estranhe-se da noite para o dia. Tudo que dava certo na sua vida, como foi aqui, começar a dar errado. Opa! Tudo que progredia, regredir. Eu tenho uma notícia para dar a uma dama nessa noite: bem-vindos ao Evangelho sofredor de Cristo Jesus. E tem mais: se hoje Ele decidir não nos fazer mais nada, ainda assim Ele já nos fez tudo.
e chorarmos insistentemente e as coisas não saírem como gostaríamos, todos nós permaneceremos tendo a mesma motivação para levantarmos as mãos e tributarmos louvores, honra, glória, poder e majestade a esse Deus. Ousadia. Amanda saiu do Rio de Janeiro desconhecendo o caos que está a minha vida, virada de cabeça para baixo, e dizer que eu tenho motivo para adorar. Moço, você tem, eu tenho. Aqui é preto, é branco, é pardo, é índio, amarelo, é rico, é pobre, é alto, é baixo, é gordinho, magrinho, é careca, é cabeludo, é famoso, é anônimo. Todos nós temos o mesmo motivo para adorar. Sabe qual é? Graça. Graça salvadora de Cristo Jesus repousa sobre todo. Alguém pode dar um aleluia por isso? Alguém pode dar um glória a Deus, entendendo a dimensão do que eu estou dizendo? O que é a graça? A graça de Deus, teoricamente falando, é oportunidade de salvação concedida a um pecador perdido por intermédio do sacrifício de Jesus. Aonde? Na cruz do Calvário. Olha o que o tio Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida. Mas isso é muito forte. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos próprios delitos e pecados. Estávamos mortos? Ué, você veio de Adão. Sendo Adão tronco embrionário da humanidade, se ele morreu, logo os que vieram depois dele morreram também. Resquício de esperança no mesmo capítulo, porque no 8 e 9, Paulo diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé que vem de Jesus. Isso não vem de vós. Aponta para alguém que está perto de você e diga: isso não vem de vós. Me ajuda, por favor, que nós somos pentecostais. Diga: isso não vem de nós. Aponta para o alto: é um dom de Deus. Não vem de obras para que o homem não se glorie. Amanda, eu não entendi. Nada do que você já fez de bom pode fazer Deus chamar mais. Como nada do que você já fez de errado pode fazer Deus chamar menos ou deixar de te amar. Porque não é meritocracia, é graça. Grita bem alto: graça. Grita bem alto: graça. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele nos alcançou. Isso é graça. Deus é tão bom. Diga: Deus é bom, que ao mesmo tempo nos concedeu uma bonificação. Pergunte-me qual? Misericórdia. Misericórdia significa o quê? Livramento de um grande castigo. Então, se a graça me possibilita viver em Jesus aquilo que eu não mereço, que é salvação, o que a misericórdia faz? Me priva de viver o que eu merecia. O que eu merecia por causa do pecado? Inferno, juízo, condenação, cólera, ira de Deus. Eu terei uma oportunidade em breve, se assim o Senhor me permitir, mas eu não teria nenhum problema de destrinchar para vocês aqui o que eles chamam na academia de o maior tratado teológico do Novo Testamento, intitulado Epístola de Paulo aos Romanos. A gente não tem tempo então para caminharmos. Eu fico com o texto do Antigo, sabe? O profeta vendo a sua pátria ser destruída, os seus patriotas levados para o cativeiro, o restante ficando na cidade, deixados na miséria, e mesmo assim teve a coragem de dizer: as muitas misericórdias. Oh, você não está entendendo isso. As muitas misericórdias do Senhor não eram nem serão, elas são o quê? As causas de nós não sermos consumidos, fulminados, exterminados, mortos. Ele diz: novas são todas as manhãs. A uma me ouve nessa noite. Eu estou dizendo que hoje, bem cedo, a claridade da luz desse domingaço que invadiu a janela do teu quarto e te impossibilitou de dormir até um pouco mais tarde, como talvez você gostaria, não foi tua sensibilidade, rapaz, de ouvir o despertador tocar porque tinha um compromisso na igreja ou em qualquer outro lugar. Foi o ato ansioso de Deus de te acordar para dizer: estou renovando a misericórdia, bonitão, ou bonitona, eu estou renovando a misericórdia, e com ela te possibilitando a oportunidade de recomeçar mais um dia. Mas um dia para quê, Amanda? Para se arrepender de novo, para mudar de novo, para se render de novo, para adorar de novo, para confessar o pecado e abandonar de novo. Mais um dia. Diga amém. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga aleluia.
Tiago morreu. Ô Herodes, felizaço. Tiramos Tiago da jogada. Agora tem o Pedrão, ele está vivo. O nosso calcanhar de Aquiles, ele é um grande problema, porque por onde ele passa, ele causa alvoroço, porque ele prega o nome desse Cristo e ganha muitas almas. Vamos fazer o seguinte, prendê-lo. Senhor, vem cá, olha o diálogo. Tu conhece o cabra? Não, deixa eu te avisar. Ele foi preso uma vez, sabia disso? Quem o prendeu? O Sinédrio. E aí? Saiu de lá. Como? Eu não sei dizer, Senhor. Fomos investigar. O carcereiro não viu, o chefe da guarda não viu, os demais soldados não viram. Só soubemos os boatos. A porta de ferro se abriu, ele para a rua saiu e voltou a pregar esse Jesus aí nas ruas de Jerusalém. Tem mais. Foi preso de novo. Segunda vez. Mesmo motivo. Jesus, pois é. E aí, moço? Não sei dizer. Ai, Deus é terrível. O carcereiro, de novo, não viu. Os chefes da guarda não viram. Os demais soldados, ninguém. Segunda vez, a porta se abriu. Ele saiu e foi pregar. O cabra para dar trabalho. Quem é cheio do Espírito flui. Aí Herodes diz assim: rapaz, o homem saiu a primeira, saiu a segunda, eu não posso dar esse mole. Ponham 4 quaternos de soldados. Bicho, para dar trabalho. 16 cabras para tomar conta de um pescador, pregador e ganhador de almas. Eu não estou falando de um político corrupto que se considera uma autoridade. Eu não estou falando de um traficante de drogas. Eu não estou falando de um assaltante, um homicida. Eu não estou falando de um homem que era ameaça para a sociedade. Senhoras e senhores, eu estou falando de um cidadão do reino. Eu estou pregando para cidadãos do reino aqui. Eu estou falando do cidadão do reino que virou ameaça para o inferno pelo peso da mensagem que pregava. Herodes disse: prende, porque isso não pode se repetir a terceira vez. Deu problema a primeira, deu problema a segunda, não vai dar para pedir música na terceira. 4 quaternos de soldados. Sabe o que eu me lembrei? Israel, o povo está sendo oprimido lá no Egito. Aí o rei diz assim: dobra a carga de serviço, porque o trabalho braçal, sabe, o trabalho escravo vai tirar força desse povo. Qual era a expectativa? Cansar maridos para não conhecerem suas esposas e não nascerem-lhes filhos e filhos e filhos. Efeito contrário. Eu amo esse Deus. A Bíblia diz que quanto mais oprimia, mais o povo crescia. Se é que você me entende, quanto mais perseguiam, mais o povo prosperava. Prende, ele não pode sair da cadeia. Mas o que é que esse homem tem de diferente? Ele prega Jesus. O que mais? Ele é cheio do Espírito Santo. O que mais? Ele não era aquele Pedro que negou o Senhor. Pois é, mas agora ele se tornou um pregador desse Senhor que ele negou. Afinal de contas, é isso que a graça faz. Ela redefine a história de quem é alcançado por ela, rapaz. Conta para mim então, esse homem, a história desse homem. Tá bom, Senhor, vamos lá. Atos capítulo 1, está escrito que ele estava junto com Jesus e ouviu da boca do mesmo: fica em Jerusalém para receber poder. Entendi. Atos 2, recebeu poder, pregou 3.000. Já entendi o problema. Atos 3, ele estava subindo o templo na hora nona para orar. Para fazer o quê? No período de oferta, avistou o paralítico e disse para ele: olhe para nós, não temos prata nem ouro, toma para si, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O homem levantou. Eu já entendi. No capítulo 4, versículo 4, repete o sermão, fala de Cristo novamente. Ele salva, cura, liberta, transforma, leva para a eternidade. Dobra-se o número dos salvos. Agora eu estou entendendo mais ainda, fala mais. Capítulo 5, ele desmentiu Ananias e Safira, morreram diante do altar. Capítulo 6, é líder da igreja, não pode negligenciar o ensino, delega a função para os diáconos. Vamos orar, impor as mãos, separar os 7. Dos 7, o primeiro apologista levantado, Estevão, capítulo de número 7, prega na sua defensiva, na sua defesa, e muitas pessoas ficam indignadas. Pronto, efeito de uma boa liderança, delegada a função, ok. No capítulo 9, Senhor, versículo 42,
depois, ele disse para Enéas, travado há quase uma década: receba a saúde, meu filho, volte a andar. E o cara levantou. Entendi. Versículo 46, está escrito que a irmã Tabita estava morta. Ela estava o quê? Então ele subiu o cenáculo, orou, estendendo as mãos, disse: Tabita, eu te ordeno, em nome de Jesus. Ela voltou à vida, ela voltou à vida, ela voltou à vida. Capítulo 10, pregou, Cornélio salvo. 11, efeito da mensagem em Jerusalém, chegou em Antioquia da Síria. Aí no capítulo 12, trava enquanto dá tempo. Eu entendi que toda a raiva de Herodes não tinha a ver com o que Pedro comia, bebia, vestia, calçava, estava no peso da mensagem que ele pregava. Alguém me ouve nessa noite? Eles falam da tua roupa, mas não é tua roupa. Eles falam do teu sapato, mas não é o teu sapato. Eles falam até do jeito que você prega e canta, mas não é o jeito que você prega e canta. É sobre quem? Me ajuda a pregar, por favor. Olha para alguém cheiroso do teu lado e diga para ele: pregue Jesus. Fala: pregue Jesus. Não mude a sua mensagem por medo de cancelamento. Você foi chamado para pregar Jesus independente de qualquer coisa. Quando Martinho Lutero pregou as 95 teses, sabendo que seria perseguido, oprimido e hostilizado pelo sistema, ele deixou claro: a paz, se possível, mas a verdade de Cristo a qualquer preço. Eu posso falar mais alto para alguém me ouvir aí atrás? A paz, se possível, mas a verdade de Cristo a qualquer preço. Tem pregadores no nosso meio aqui? Tem pregadores, ministros no nosso meio? Ô pregador! Pregador! Se você é requisitado, tem milhões de seguidores, se você pisa nos maiores congressos do Brasil, discursa com eloquência sobre conquistas, vitórias e aplausos, mas não fala de Jesus, você falhou. Você ensinou técnicas, mas não revelou a cruz. Você formou plateias, mas não fez discípulos. Você falou de propósito, mas não falou do propósito. Você prometeu reinos, mas não apontou o rei. Você se esqueceu que a eternidade é para pecadores arrependidos e não motivados. Você se esqueceu que o céu não se abre para quem se sente bem, se abre para quem se prostra. Se Jesus não é o motivo da sua mensagem, se a cruz não está no centro da pregação, se o evangelho e o sangue não é o motivo da sua mensagem, você falhou, pregador. Não muda a sua mensagem por causa de ninguém. Disseram: ou você para de pregar, ou você vai preso. Não parou, cadeia, beleza. Por que Herodes não matou Pedro? De imediato, como gostaríamos de perceber do texto, como ele gostaria que acontecesse, eu digo a vocês, não era apenas um plano. O que impediu Herodes de agir como gostaria foi o poder de uma palavra. Por que a igreja está de pé? Por causa dessa mesma palavra. Por que você está vivo entre trancos e barrancos, com 1000 caindo ao seu lado e 10.000 à sua direita? Por causa de uma palavra. Onde está essa palavra? Mateus capítulo 16. Todos no colégio apostólico estavam reunidos e o Senhor os chama e pergunta a eles: o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? O que andam falando acerca de mim, a respeito de mim? Por onde passam? Eles responderam: Senhor, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, ou alguns dos demais profetas. Ele: ok, e vós? No fim das contas, tanto os homens quanto os discípulos estavam diminuindo Jesus, e não é segredo para nenhum de nós, estudiosos das Sagradas Escrituras, o quanto Jesus vem sendo diminuído e reduzido ao longo do tempo. Os judeus o reduziram a um falso Messias. Os muçulmanos o reduziram a um profeta da mesma linhagem que está menor que Maomé. Os budistas o reduziram a um espírito evoluído, iluminado. Os ubandistas, espíritas, reduziram Jesus a um ser que foi criado em algum tempo da ética moral. Mas se perguntássemos:
em algum tempo na eternidade, ou um padrão de espírito perfeito de ética moral. Mas se perguntássemos para João, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1, ele diz que Jesus é o verbo de Deus encarnado sobre a terra. Para a mulher samaritana, aquele que mata a sede com a água que jorra para a vida eterna. Para o perdido, ele é aquele que dá descanso. Para quem está cansado, oprimido, sobrecarregado, ele alivia. Ele é aquele que é o caminho. Ele não abre o caminho, ele é o caminho. E ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. Em Apocalipse de João, ele é o Cristo revelado em Patmos, que tem os olhos como chamas de fogo, o seu rosto brilha mais que o sol do meio-dia, da sua boca sai uma espada afiada, mas a voz é como o som das muitas águas, seus pés são como bronze polido, em uma das coxas está escrito que ele não era nem será, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é Jesus para você? Agora eu não quero saber com base nas experiências que os teus pais e avós tiveram. Na sua. Quem dizes que sou, diz o Senhor. Quem dizes que sou? João, você reclina a cabeça aqui. Pode falar. Simão Zelote. Judas Iscariote. Natanael. Tiago Maior. Menor, ninguém. Simão, olhares atônitos. O que esse cara vai falar agora? Fala coisa errada na hora errada. Senhor, diga a Simão, tu não és Elias, João Batista, Jeremias, com todo respeito, nem nenhum desses profetas. Fala quem sou, macho. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Feliz és tu, porque não foi a carne nem sangue quem te revelaram, foi o meu Espírito. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu posso te dar uma ideia aqui, olha para mim. Tu és Pedro, Petros, fragmentos de um rochedo, mas sobre a pedra. Você é o Pedro, mas sobre a pedra. Petra, grande rochedo de fundição, rochedo inabalável. Segura a onda, você é só um fragmento de mim, porque a base que vai sustentar tudo no fim sou eu. Segue o culto, Simão, enquanto eu for a base que dá sustentabilidade à minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Por isso que entrou crise, saiu crise, você continuou vivo e de pé. Entrou governo, saiu governo, você continuou de pé. Entrou desgoverno, depois sai também, você vai continuar de pé. Com crise, sem crise, você vai continuar de pé. Pela resiliência? Não. Pela boa capacidade de se reinventar após um período difícil de situação? Não. Por causa de Jesus. Bata no teu peito e diga: eu estou aqui por causa de Jesus. É por causa de Jesus que a igreja está de pé. Não é por aliança política, não é por discursos ideológicos, não é por dinheiro, famas, aplausos e etc. É por causa de Jesus. Diga amém. Ok, ele está preso. Quem está preso? Pedro. Versículo 5 está escrito que enquanto ele estava preso, a igreja orava. Lucas usa uma expressão: a igreja orava incessantemente. Uma palavra muda todo o sentido da frase.
capítulo de número 1 está escrito que eles ouviram do Senhor para ficar em Jerusalém, correto? A partir do 2, eles inseriram o hábito de orar. Porque no 1, para substituírem Judas ao apostolado, eles lançaram. No 2, começaram a orar. Oraram. E foram cheios. No 3, eles estavam subindo do templo na hora nona para fazer o quê? Falar de pastor? Da vida dos outros? Eles estavam indo, Capítulo 4, versículo 31, diz que eles oraram para agradecer a Deus por Pedro ter sido liberto da prisão, e estremeceu o lugar onde estavam, porque todos foram cheios do Espírito Santo. Rapaz, coração de gratidão forte. Todos foram cheios. No 5, período de oferta, oraram. No 6, na instituição diaconal, eles pediram a direção do Espírito, mas já tinham o hábito de orar. Estevão, enquanto estava sendo morto, apedrejado, orou pelos seus opositores. Quando ele ressuscitou Tabita, ele orou. Mas no capítulo 12, versículo 5, diz assim: enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente. Subiu o nível. Eles subiram o nível. Amanda, eles não estão apenas orando, eles estão orando incessantemente. Não tem dinheiro para pagar fiança, ninguém tem voz ativa na política para fazê-lo sair sob poder de argumentação. O que vamos fazer? Olha para o lado direito, está cercado, o lado esquerdo está cercado, vanguarda está cercado, retaguarda está cercado. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eles oraram incessantemente. Brilhante a mente de Lucas, porque os sinônimos de incessante são assíduo, frequente, permanente, fervoroso, contínuo, ininterrupto. Abre aspas. Aquele que não pode, não deve ser interrompido sob quaisquer circunstâncias. Fecha aspas. Incansável. O problema não foi forte o suficiente para desestabilizar a igreja, mas ela inteligentemente usou o problema como combustível para subir o nível e continuar orando. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Tu te revelas. Canta baixinho, vai, diga aí, vai. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu vou buscar, diga para ele, vamos. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou buscar mais uma vez, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. É quando eu oro, é quando eu busco, é quando eu estou no meu quarto de porta fechada. Tu te revelas a mim, tu te revelas. Você pode entrar nessa atmosfera de adoração agora. Tu te revelas a mim. Oh Jesus, de olhos bem fechados, diga aí: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Jesus quer abrir o céu na igreja hoje. Diga: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu.
Estou com vontade de correr nesse corredor. Diga, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Vamos, vamos. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Assim, repete, pode repetir, pode repetir, pode repetir, pode repetir. Eu vou buscar, eu vou buscar. Vamos, igreja, vamos, vamos. Eu vou buscar, eu vou buscar. Remanda que a chora na raça. Recomanda minha raça. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu vou buscar, Senhor, até que nada mais importe. Vamos, vamos, vamos. Eu vou buscar, eu vou. Eu estou sentindo o céu aberto na Americana essa noite. Pode, meu filho, dá lugar. Dá lugar. Eu vou buscar. Vamos, entra, entra que o céu está baixinho, entra, entra, eu vou orar, eu vou orar, eu vou. Tem um comando do céu aqui, vamos, 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 vamos. Passeando, ele diz, clama, eu vou orar. Ele diz, clama, clama a mim e responda. Pode clamar, pode clamar, pode clamar, pode clamar. Ele está dizendo, eu vou me revelar, eu vou buscar. Tu te revelas a mim. Tu te olha ele se revelando por meio das escrituras. Tu te Quem é da língua pode vir. Aleluia. Quem é da marcha entra. Vai, vai, vai. Porque quando Ele está se revelando, Ele está se revelando. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Mostra o escondido para mim. Mostra o oculto para mim. Aonde? Tu te revelas. Tu te revelas a mim. Mostra o oculto para mim. Mostra o escondido. Diga, tu te revelas. Tu te revela. O céu está aberto nessa igreja. Aleluia. Eu estou sentindo o renovo da parte de Deus na minha vida hoje. Tu te revelas. O céu está aberto aqui. Abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca e derrama. Abre a boca e derrama. Abre a boca e derrama a tua adoração nesse altar. Abre a boca e derrama a tua adoração nesse altar. Quando eles oraram incessantemente. Continua, continua. Deus enviou o anjo. Deus enviou o anjo. Tem socorro chegando mediante a oração da igreja. Deus enviou o anjo. O anjo encontrou Pedro dormindo. Agora eu pergunto você: quem dorme? Jurado de morte. Quem dorme? Sabendo que tem dia e hora para perder a vida. Ha! Eu digo quem? Quem tem paz.
Eu não estou dizendo essa falsa paz que você acha que tem quando todas as pessoas saem de casa e te deixam sozinho. Eu estou falando da verdadeira paz que te faz desfrutar da bonança, mesmo quando o seu barco está sendo açoitado pela tempestade. Ele balança para lá e para cá, mas você continua confiando. Eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até os dias de Cristo Jesus. Que paz é essa, Amanda? A paz que Paulo ensinou a todos nós, que excede todo entendimento, domina os nossos sentimentos e guarda o nosso coração. É em Cristo Jesus o nosso Senhor. O cara dormia, rapaz. O anjo deu um tapa em um dos lados dele e disse: macho, levante, cinge os teus lombos, coloca nos ombros a capa, calça as tuas alparcas e vamos embora. Não me pergunte porque eu não estava lá para saber, mas como aconteceu a primeira, aconteceu a segunda, a terceira vez a porta se abriu e ele fez o que? Isso aqui, ó. Ninguém viu. O Pedro passou olho nu diante de toda a guarda e chegou aos irmãos que estavam orando. Olha para mim, a irmã Rode ficou tão emocionada, mas tão emocionada, que ela não conseguiu nem abrir a porta, coitada. Eu entendo ela. Ela disse: é um fantasma, ou é o anjo de Pedro. Aí foi lá na casa, os irmãos chamando na oração: liberta Pedro, Senhor, tira Pedro da cadeia, tira Pedro de lá. Ô moça, irmã Maria, o Pedro tá lá fora. Eu ouvi ele chamar, é a voz dele. Bateu na porta, eu fiquei com medo de abrir, mas eu sei que é ele. Você tá doida, menina? Rapaz, vocês não estão orando? A irmã Tabita estava querendo dizer, olha, a irmã Rode estava querendo dizer, ó, eu só vim dizer, responder, afirmar que a resposta das orações que vocês fizeram até agora chegou, tá lá na porta, é só abrir. Eu vou orar, eu vou orar. Deus te convida a abrir a porta hoje. Tu te revelas. Me deixa adorar, me deixa. Eu vou orar, eu vou orar. Será que eu posso pedir para a igreja se pôr de pé, pastor? O Senhor me permite? Se ponha de pé, vamos na adoração. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. Nos 45 do segundo tempo, ele chegou. Faltando horas para Pedro morrer, ele chegou. Nos 45 do segundo tempo, ele não tarda nem falha, chega na hora certa. Daniel estava na cova, os leões apostos para devorá-lo. Deus fechou a boca dos leões. Dario de manhã, desesperado porque amava Daniel e foi pego numa armadilha, pediu para removerem a pedra. Aí ele chamou com a voz triste, chorosa: Daniel, você está vivo? Aí Daniel lá do fundo da cova, idosinho, 80 e poucos anos de idade: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Sabe o que era isso? Vida de oração. Deus chegou nos 45 do segundo tempo. A viúva de Naim trilhando o caminho da morte pela segunda vez, indo sepultar o filho, fazendo o caminho que fez para o marido. Jesus chegou nos 45 do segundo tempo e disse: acaba o choro, carpideiras, porque o menino vive. Levanta, menino. Ele levantou.
Nos 45 do segundo tempo, o barco quase virando, Jesus veio andando sobre as águas e acalmou a tempestade. Nos 45 do segundo tempo, Lázaro morto, fedendo há 4 dias, em estado de putrefação, Jesus disse: removam a pedra. Eu não quero saber o que houve. Quando removeram, meu amigo Lázaro, pode vir, eu estou te esperando. Ele saiu. Dos 45 do segundo tempo, parecia tudo perdido. Maria desesperada, chorosa. Porque você procura no meio dos mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Abra a boca para adorar aquele que vive. Abra a boca para adorar aquele que ressuscitou dentre os mortos. Abra a boca para adorar aquele que chega nos 45 do segundo tempo. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está. Tem uma moça aqui na frente já e eu nem comecei o apelo. Tem uma moça aqui na frente. A partir de agora a porta está aberta. Você que precisa voltar para Jesus, desce correndo. Se junta ela aqui. Nós vamos orar. E todas as cadeias que te aprisionavam no nome de Jesus serão dissipadas hoje. Você pode atravessar o corredor agora. O pastor falou: Amanda, vai demandar um pouquinho de tempo? Eu não tenho problema não. Eu sou fruto, pastor, da insistência de alguém. 6 horas numa vigília, de meia-noite até as 6, fazendo apelo constantemente. Meu coração duro. Quando deu 6, perto de acabar, antes da bênção apostólica, eu disse: eu não posso mais lutar. Eu fui. Desde então eu nunca mais fui tão feliz como eu tenho sido agora. Eu vou esperar você sair do seu lugar. Se você estiver aqui, não tiver como sair por aqui, tiver que atravessar, eu espero você sair. E eu vou insistir para que você venha. Bendito seja Deus pela vida de Dwight L. Moody, que fez o apelo pela primeira vez na história, convidando os homens e as mulheres que precisavam de um discipulado, mas que não conseguiam fazer isso sozinhas. Bendito seja Deus por aquele dia, porque hoje podemos, assim como ele, fazer o mesmo, convidados. Você não precisa se esforçar sozinho. Tem uma igreja aqui te esperando, de braços abertos para estender as mãos, te discipular, orar por tua vida, interceder por você. Sai do teu lugar e vem aqui. Sai do teu lugar correndo e vem para Jesus agora. Se junta com a moça aqui. Isso. Oi. Sim. Glória a Deus. Fiquem juntos aqui. Já temos 2 vidas para Jesus, é isso? A terceira vida pode se deslocar do seu lugar. Sai do seu lugar aí correndo. Sai aí do seu lugar correndo. É chegado o tempo, Jesus virá buscar a sua igreja. Está vindo mais gente, diga aleluia. São 3 pessoas até agora, diga aleluia. Se você está ao alcance da minha voz aí na sua casa, se você não conhece o Senhor, se você quer nesta noite decidir-se a Cristo, retornar para Jesus, digite aí, se possível na live, eu quero. A equipe de mídia vai anotar o seu nome e nós iremos orar por você. Se você estava afastado e queira voltar hoje, vamos orar por tua vida. Se você ainda não conhece o Senhor, mas quer confessá-lo esta noite, nós vamos orar por tua vida. Está vindo a 4ª vida aqui hoje. Diga aleluia por isso. Diga aleluia, diga glória a Deus por isso. Temos 4 pessoas, cadê a 5ª pessoa? Sai do teu lugar. Vamos fazer uma grande pesca para o Senhor hoje. A igreja ora, assim como foi no dia de Pedro. Você vai orar para que o Pedro seja alcançado, para que todas as cadeias sejam quebradas e o nome de Jesus na vida dessa pessoa seja glorificado. Sai do seu lugar aí agora. Sai do seu lugar aí agora. Temos mais uma. São 5 pessoas no total, 5 vidas. 5 vidas aqui. Se tiver alguém na internet, notifica. Queremos orar por você. Queremos orar por você, para que a graça de Deus te alcance nessa noite.
Há mais alguém, há mais alguém. Alguém que está na galeria. Sai do teu lugar. A irmã Carolina Viana está aceitando a Jesus pela internet. Você pode dizer um glória a Deus. E está vindo uma gente atravessando o corredor agora. Diga um glória a Deus. Diga um glória a Deus, porque a irmã Carolina foi alcançada pelo Senhor por meio da live. Diga amém. São quantas vidas no total aqui fora, mas a irmã Vanessa Vasconcelos está retornando para o Senhor. Diga um aleluia. 2 vidas agora por intermédio da internet. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas aqui. Dá tempo de você se 7 pessoas aqui, 7 pessoas aqui, 2 na internet. São 8, 9 pessoas. Sai do teu lugar. Cadê a 10ª vida para Jesus? A 10ª vida, o irmão Leandro Mesquita. É Mesquita? Deus abençoe o irmão Leandro que está voltando para Jesus. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus. Digam aleluia. A porta está aberta para você. Sai do teu lugar e vem. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Tu te revelas. Diga aí, diga aí, diga aí. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Porque quando eu busco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vidas para Jesus. Cadê a 12ª vida para o Senhor? Está descendo da galeria. Jesus está salvando. Jesus está, tem mais um ali, tem mais um ali. Jesus está salvando. Deixa vir. São 14 vidas para Jesus. Mais um. Você que estava afastado, volta para o Senhor. Oh, aleluia. A oração de um justo pode muito em seu poder, em sua eficácia. Marcos, de novo aqui, amigo, para eu terminar esse apelo. Consegue? Rapidinho, por favor. Tudo bem. Gente, eu orei por isso. Jesus está salvando. Alguém empresta o microfone para o irmão Marcos, para ele terminar de louvar aqui, enquanto eu termino o apelo. Tem 2 irmãos muçulmanos aceitando o Senhor hoje. Só Jesus faz isso, irmão. Só Jesus salva. Eu estava ali dizendo: Senhor, pisa antes de mim naquela tribuna. E se o Senhor quiser me dar esse presente, quando a nossa irmã Juliane, não é isso? Falou comigo, eu falei em pensamento: se o Senhor quiser me dar esse presente, eis a minha vida como instrumento nas tuas mãos. E eles estão se decidindo a Cristo hoje. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. 21 vidas para Jesus. Você pode dizer um amém? Na internet nós temos a irmã Lilian se reconciliando, o irmão Leandro Mesquita voltando para Jesus, a irmã Carolina está aceitando a Jesus, o irmão Rafael Júlias está voltando para o Senhor, o
O irmão Anderson está voltando para o Senhor. Oh, meu Deus, está vindo uma gente do corredor. Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Apresentamos, Senhor, essas vidas. Perdoa os seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida. Dá-lhes da Tua graça, do Teu Espírito, da Tua unção. E os conserve na Tua presença, Senhor. Estende as Tuas mãos e confirma, meu Pai, a decisão de cada vida. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, minhas irmãs, por mais uma palavra poderosa da parte de Deus. Ele falou profundamente comigo e eu espero que Ele também tenha te dado resposta. Que o céu floresça essa palavra, frutifique essa palavra e que você possa viver milagres juntamente com a sua família. Se o Senhor falar ao teu coração, compartilhe aí com mais alguém para que Ele também venha falar a muitos outros corações. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.